É inegável que o movimento negro, que o movimento feminista, que o movimento ecológico criaram novos estilos de vida, criaram valores diferentes para a sociedade e que houve uma adesão a esses valores, né? E que a sociedade mudou a sua visão, não no seu conjunto, porque nada é homogêneo e por isso que nós precisamos de democracia, né? Quer dizer, há diferentes grupos falando e lutando por diferentes valores dentro da sociedade. E é por isso que nós precisamos do sistema representativo, é por isso que nós precisamos dos governos, do sistema jurídico, de tudo que faz o arcabouço da democracia, porque a sociedade não é igual, não é homogênea e nunca será. A sociedade civil por definição, ela é heterogênea, ela traz interesses diferentes, não é só ideias, interesses diferentes. E é exatamente a organização desses interesses que tem que ver com o atendimento da maioria de políticas que possam ser políticas inclusivas ou que produzem uma exclusão. Bom, eu quis fazer esse panorama um pouco histórico, quando anda mais depressa, mas para mostrar que isso tudo vem de longe, é internacional, é um movimento que vem do fato da sociedade ter mudado na sua base produtiva, na sua inovação tecnológica, que tem efeitos sobre a nossa vida cotidiana. E que tudo isso se refletiu no Brasil dentro de um contexto histórico que fez com que nós tivéssemos, na verdade, uma grande oportunidade de união, de mudança, conjugando atores que são muito diferentes e uma presença importante, viva, dentro do sistema político brasileiro, com muitas mudanças, né, nesse sistema político. Isso significa que nós chegamos, quando tudo isso se concentrou, que foi mais ou menos no fim dos anos 80 e nos anos 90, naquilo que se costumou chamar, é uma designação péssima, mas eu também tenho que usá-la, que se chama terceiro setor. Terceiro setor são as atividades que são atividades sem fins lucrativos. Ela se distingue, não é o setor serviços, não. Se distingue do primeiro setor, que é o setor governamental, das ações, das atividades governamentais, e do segundo setor, que é o mercado, que são as empresas, são a área onde, enfim, impera os valores dos negócios. E nós temos o terceiro setor, que é esse setor sem finalidade lucrativa. Isso aqui foi produto de todas essas mudanças a que eu me referi. Não só aqui, no mundo inteiro, mas aqui também. E aqui com força, porque criamos uma sociedade civil bastante viva. E esta sociedade viva começou a dar respostas àquilo que via como problemas e aquilo que criticava nos governos. Governos de uma maneira geral, todos os governos eram ruins. Não havia essa distinção. E tentando dar respostas novas a essas questões. Então, a área da educação, a área da saúde, a área de atendimentos e serviços específicos foi se desenvolvendo através da sociedade civil. Então aí nós temos novas experiências de educação, certamente aqui também houve várias, escolas novas, pessoas que com as suas ideias renovadas, com seus valores diferentes educacionais, estavam tentando criar experiências novas, tanto nessa área, na área de saúde também, como em todas essas horas, na defesa dos direitos, para os idosos, para as crianças, para os deficientes, e assim nós fomos criando experiências setoriais, experiências dirigidas a problemas e procurando soluções novas. Esta é a grande contribuição que o terceiro setor deu e dá. Este é o papel que o terceiro setor tem, porque ele vem herdeiro dessa tradição.
Então, é aonde a experimentação, a inovação, que corresponde a essas inovações tecnológicas todas que são tão rápidas, não é? E que precisam ser acompanhadas de novas experiências, acontecem. É evidente que a área governamental ela não pode realizar isso. Por que ela não pode? Porque a área governamental tem como sua principal área de atuação a garantia dos direitos universais. O governo é de todos. O governo é eleito para ser de todos. E numa democracia, isso é um valor fundamental a ser preservado. E é uma atuação importante, né? O governo será tanto mais democrático e provavelmente, espero, mais bem avaliado na medida em que ele for um governo que trabalhe para o interesse comum, para o interesse de todos, sem exclusão e sem privilégios. É isso que nós desejamos, não é? Ao ser esta a função principal, o governo tem que ser universalista. As suas ações têm que garantir direitos universais. Então o governo está aqui para garantir escola para todos, saúde para todos, direitos trabalhistas para todos, direitos humanos para todos, segurança para todos, sem privilégios, sem setorialização, né? Essa é a atitude, a ação principal. Claro que o governo não pode só se restringir a esse tipo de atuação. Por quê? Porque a sociedade hoje é tão diferenciada, são tantas as necessidades e os setores da sociedade. Nós temos uma sociedade multicultural, extremamente, com todo este apoio à liberdade, à individuação, que todo esse processo cultural trouxe. Nós temos uma sociedade muito diferenciada e o governo também tem que lidar com este fenômeno. Ele não pode simplesmente desconhecer essa diferenciação. Então ele também tem que ter um programa para os idosos, um programa para as mulheres, um programa para a inclusão de grupos que não estão incluídos. Ele também tem que fazer isso, ele tem que se desdobrar também, não apenas nas ações de âmbito universal. Mas é sempre muito mais difícil para os governos fazerem isso, porque eles têm uma lógica, que é a lógica da universalização. E que, portanto, é difícil se eu faço, eu digo, olha, aqui precisa de uma escolinha para surdos mudos. Tem surdo mudo no país inteiro, então precisa de escolinha que seja adaptável ao país inteiro, não é? Então, essas soluções são mais difíceis. É aí que a contribuição do terceiro setor é fundamental. É nesse momento em que, de políticas que são políticas setoriais, que são políticas específicas ou que são extremamente experimentais, em que a parceria com o terceiro setor é uma parceria não só bem-vinda, como extremamente eficiente. Porque é aí que nós vamos buscar todo esse repertório de experiências, de inovações, de coisas diferentes que foram experimentadas em pequena escala e que podem ser realizadas com o apoio de áreas governamentais. Mas que também não podem se confundir, porque no momento que se confundirem, este característica inovadora também começa a ser mais difícil. Vamos dizer claramente, quer dizer, o governo tem que trabalhar através de uma burocracia, não há outra maneira. A burocracia tem que ter critérios que sejam os mais universalistas possíveis. Nós temos que defender isso, que tem que ter critérios, tem que estar de acordo com o interesse público. Para isso precisa ter controle. E tudo isso são mecanismos que dificultam um pouco a experimentação. Então, se nós conseguimos combinar isso de uma maneira positiva, nós garantimos as duas coisas, não é? E se nós não conseguimos, nós fazemos submergir a riqueza das experiências da sociedade civil numa burocracia governamental que faz delas, que elas se tornam rotina.